Olá, bom dia! Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, anualmente cerca de 800 mil casos de suicídio são notificados no mundo. O estudo diz que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. No Brasil, são quase 12 mil casos por ano e, devido aos números alarmantes, o Setembro Amarelo surgiu como uma campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. A ação teve sua primeira edição em 2014 em Brasília e hoje a campanha está difundida em todo o Brasil. E é sobre a importância da prevenção do suicídio que vamos conversar hoje com as psiquiatras Adriane Caldas e Patrícia Cavalcante, membros da Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria, que atuam no Hospital Onofre Lopes. A elas eu dou o meu bom dia de hoje para a gente falar sobre mais esse assunto tão relevante, né, como tantos que a gente tem conversado aqui no Diálogo Plural. Eu vou começar com a Adriane. Seja bem-vinda. Adriane, o objetivo da campanha é prevenir o suicídio. Mas por que o mês de setembro foi escolhido e qual o motivo de ter, né, o amarelo como a cor representativa? Então, o mês de setembro foi escolhido porque a gente comemora o Dia Mundial, né, de Prevenção ao Suicídio, que é o dia 10 de setembro, que foi feito... Ai, ficou ruim. Não, pode continuar, eles editam lá. Se quiser continuar daí, do início da resposta, pode continuar, sem problema. Que foi o dia 10 de setembro, que foi criado, né, desde 2003 pela Associação de Prevenção Internacional do Suicídio e a OMS. Então, a gente comemora no mês de setembro. E a cor amarela representa uma cor que traz alegria, que traz vida, né, que traz felicidade. Então, é uma cor que representa a vida. Como o sol, não é? Exatamente. É como se fosse um renascer, né? Patrícia, falar sobre esse assunto ainda é um tabu, né? E, além disso, muitos casos não são notificados. E como deve ser feita a notificação e para quais órgãos? Quando eu estava lendo essa pergunta, eu lembrei de um amigo meu que falou que em São Paulo, nos metrôs, existe uma lenda urbana que dizem que quando existe um barulho lá que fazem dentro do metrô é porque alguém se jogou. E ninguém sabe se isso é verdade ou não, nessa questão da notificação. A imprensa não fala muito sobre suicídio, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Tá. Então, assim, a notificação, ela ocorre em termos relacionados a... Desculpa. Bom, a notificação, ela ocorre de duas formas. Uma dessas formas é você notificar a entidades que vão ver com relação a esses dados, como o Ministério da Saúde, notificar as tentativas de suicídio. E o outro é você notificar, através da declaração de óbito, os suicídios. O que já aconteceu. O que já aconteceu, exato. Então, assim, as tentativas de suicídio, ela desde 2014 foi feito pelo Ministério da Saúde, ela colocou ela como uma notificação compulsória. Então, se tem até 24 horas para poder ter essa notificação. Só que o que muitas vezes acontece, Camila, é que os estabelecimentos de saúde, que não só estabelecimentos de saúde, mas próprias escolas, centros comunitários e toda a comunidade pode fazer parte dessa notificação. Sim. E como é que faz isso? Então, por exemplo, o paciente chegou numa emergência, numa urgência, o profissional que vai atendê-lo vai ver que ele teve uma tentativa de suicídio e precisa fazer essa notificação. Quando acontece dessa forma, nesses urgência, emergência, ambientes de saúde, o Ministério da Saúde fica mais em cima para poder ser feita essa notificação. Mas, por exemplo, aconteceu numa escola a tentativa, o próprio diretor da escola, ele pode fazer essa notificação, encaminha para o posto de saúde de referência, o posto de saúde vai encaminhar para a vigilância epidemiológica do município, que vai encaminhar para o Estado e depois para o Ministério da Saúde. Então, essa é a notificação relacionada à tentativa de suicídio. E existe também a notificação de casos de suicídio. Essa notificação de casos de suicídio também existe uma subnotificação, porque é feita pelo médico, pela declaração de óbito, e em muitos cantos acaba que não se tem o suporte suficiente para se fazer essa declaração, ou então o médico preenche de forma inadequada, ou em alguns casos é interpretado
como uma causa natural, por exemplo, de morte, quando na realidade foi um suicídio. Então tem vários motivos para ter várias situações para ter essa subnotificação. Porque existem pessoas que fazem isso sozinhas em casa. Às vezes, quantas tentativas já existiram, né? Isso. Antes do fato, né? De certa forma, acontecer, né? Tem um estudo que mostra que a cada 3 pessoas que tentam suicídio, só uma acaba indo para o pronto atendimento. Sim. Então, ou seja, essas outras 2, muitas vezes, não se procura e acaba não se notificando com relação a isso. Já vai, infelizmente, para as vias de fato. Adriana, existe um perfil ou alguma forma de perceber se alguém pode estar cogitando interromper a própria vida? Então, assim, o que a gente tem de fator de risco, né, para o suicídio, principalmente a pessoa ter tentado o suicídio previamente, né, já ter uma tentativa prévia, ou algum transtorno mental, né, quase 100% das pessoas que tentam suicídio têm um transtorno mental e não procuraram ajuda, né. Então, é identificar essas doenças mentais. E a principal que está relacionada é a depressão, né? A depressão, tanto a depressão unipolar, como a depressão também do transtorno afetivo bipolar. Então, tem que identificar se o paciente se a pessoa começa a mudar o comportamento, né? Tiver uma mudança de comportamento, um isolamento social, a pessoa que gostava muito de determinada tarefa, às vezes ele gostava muito de surfar, de pintar, deixa de ter vontade de fazer as coisas que davam prazer. Isso é um dos sinais também de que a pessoa pode ter um quadro depressivo. Alteração do sono, alteração do apetite, ou dormindo demais, ou dormindo de menos, né? Tem algumas frases também que a pessoa fala, né, que os leigos podem ficar mais antenados para isso. Quando fala frases mais assim de culpa, de sentimentos de culpa, né, de sentimentos de desesperança, de desamparo. Então, assim, minha vida não está valendo a pena, né, eu acho que não vale a pena viver. Então, isso é um indício de que essa pessoa está passando por um problema e que tem que ser acolhida, e tem que ser ouvida e tem que ser encaminhada para um especialista, para uma avaliação, para a gente prevenir o suicídio. Porque o que mais causa o suicídio são os transtornos mentais que não foram diagnosticados. Adriana, só para a gente finalizar esse primeiro bloco rapidamente, como é que a gente consegue diferenciar o problema psicológico, psiquiátrico, né, para um problema mental? Né? Existe alguma diferença nisso aí? Porque a sociedade diz muito, né? A gente vê muito, fulano tem problema mental, né? Outro, não, ele tem um distúrbio psicológico, tem problema psiquiátrico, faz tratamento, convive em sociedade normalmente, né? Já tem aquelas pessoas que precisam de internação. Qual é a diferença disso aí? Então, quando a gente fala em transtorno mental, é uma doença que causa algum prejuízo na vida desse indivíduo. Sim. Quer seja um prejuízo em termos sociais, em termos profissionais, em termos familiar, mas está causando um dano. Então a gente fala que é um transtorno mental. Agora, muitas vezes a pessoa está passando por uma situação estressante, né, um momento de separação, um momento de luto mesmo. Então, ela está sofrendo, mas ela está conseguindo lidar com essa situação. Então, ela não precisa, muitas vezes, usar medicamento. Às vezes é mais uma psicoterapia de apoio, que aí ela vai conseguir se reerguer novamente. Né? Mas é desde que todo esse conjunto de sintomas e sinais esteja causando um prejuízo no funcionamento dessa pessoa, esteja trazendo um dano no funcionamento dessa pessoa. Perfeito. Setembro Amarelo é o nosso tema de hoje, prevenção ao suicídio. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. Fica aí 30 segundos, a gente já volta. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a campanha Setembro Amarelo. Hoje contando com a presença das psiquiatras Adriane Caldas e Patrícia Cavalcante, membros da Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria e atuam no Hospital Onofre Lopes. Além da campanha Setembro Amarelo, que dá destaque ao tema, ao longo do ano, outros projetos são realizados para acompanhar e dar apoio a quem se encontra em situação de vulnerabilidade. Vamos conhecer algumas dessas iniciativas na matéria de Ricardo Crush. Acompanhe. A decisão de tirar a própria vida pode ser tomada em um contexto de grande sofrimento e desespero, a ponto de não se perceber que há solução para os problemas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, por dia 32 pessoas realizam esse ato extremo. Falar sobre o tema é um tabu,
E para ajudar pessoas que acreditam estar em uma situação limite, existem serviços de orientação e acompanhamento em todo o Brasil. Uma dessas ações é realizada pela Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor da UFRN, DAS, que durante o mês de setembro tem uma programação diferenciada. Semanalmente estamos com sala de espera, né, para as pessoas que vêm buscar algum atendimento aqui na DAS. Então hoje tivemos a primeira sala de espera, que é exatamente para abordar esse assunto que ainda é um tabu em nossa sociedade. Então o suicídio tem prevenção, né? A Organização Mundial de Saúde nos mostra que 90% dos casos podem ser evitados. Como tratar esse tema com as pessoas? Então, falando abertamente sobre o que é o suicídio, né? Sabemos que o suicídio é uma dor insuportável. É alguém que está diante de uma situação de desespero, onde tem uma dor e ela não consegue suportar aquela dor. Então, é trazer as pessoas para essa reflexão. Por que alguém quer tirar a sua própria vida? Será que ela quer realmente se matar ou ela quer acabar com aquela dor, com aquele desespero? É falar um pouco dos mitos sobre o suicídio, né? Mostrar formas de ajuda em relação ao suicídio, como é que podemos ajudar? Buscando ajuda especializada, procurando o CVV, o Centro de Valorização da Vida, e até mesmo qualquer pessoa diante de um colega, de alguém que está ao seu lado, dando sinais, né, que a vida não vale mais a pena, que é um peso para os outros, pode simplesmente buscar a escuta, se colocar à disposição para ouvir o outro. Mostrando que falar é a melhor solução, o CVV, Centro de Valorização da Vida, há 55 anos presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e preventivo. Nós temos 92 postos no Brasil. Em Natal nós temos aqui, esse ano ainda vai ser fundado um em Caicó. No nosso posto, especialmente, 24 horas, atendimento por telefone. Temporariamente nós estamos sem apoio presencial. E consiste em a pessoa que está solitário, depressivo, e ligar e será atendida sem julgamento, com todo respeito. Vocês estão num momento de seleção de pessoas, de voluntários. Como quem tiver interesse de se voluntariar, quiser participar, como deve proceder? Liga para cá, o número 141. Inicia dia 19 um curso e dia 26. Para ser voluntário precisa ter vontade de ajudar o próximo, né? Ter disponibilidade mínima de 4h30 semanais e acima de 18 anos. E para finalizar, Maria Odete nos conta como é mantida a estrutura do CVV sem o apoio do governo. Somos 35 voluntários, mantidos por nós mesmos. Nós pagamos aluguel, água, luz, telefone, café, açúcar, alimentação, tudo é nós. Não é uma instituição sem fins lucrativos, mas já batemos nas portas dos governantes e até hoje não conseguimos nada. Como a gente falou no primeiro bloco, ainda é um tabu muito grande, né? E uma ótima iniciativa, sem dúvida nenhuma, porque é um assunto complicado e a gente vê pessoas, né, se engajando nisso. Mas a gente percebe aí um movimento complicado, né? Porque pessoas que tendem ao suicídio, às vezes as pessoas se isolam e não querem falar, porque às vezes quando tentam falar, imediatamente são rebatidas e vão se isolando cada vez mais, né? Adriane, os grupos de apoio são uma forma, né, como a gente viu aí na matéria, de acolher pessoas que felizmente não conseguiram ainda, né, cometer o ato. Como parentes e amigos podem ajudar essas pessoas, né, a perceber que existe essa vontade e a procurar ajuda? O mais importante, né, é o apoio, é ouvir, né? Muito mais do que falar, é ouvir a pessoa, sim, acolher. E aí, vendo que realmente aquela pessoa está com essa alteração de comportamento, que mudou, que está mais triste, que está tendo queda no rendimento no trabalho ou na escola, que está mais isolada dos amigos e familiares, né? Já dá para ter indícios de que essa pessoa está precisando de uma ajuda. E aí procurar uma ajuda especializada, procurar uma ajuda com um psiquiatra, né? Ou, se não tiver acesso a psiquiatra imediatamente, alguém da saúde mental. Mas muitas vezes realmente vai ser necessário o uso de medicamentos também para isso. Sim. Patrícia, dados do Ministério da Saúde mostram que a taxa de morte por suicídio na população entre jovens de 15 a 29 anos subiu para quase 10% em 12 anos.
A que se deve isso? Tá. Que estrutura foi essa aí que mudou, que aumentou tanto? Na realidade, a gente precisa ter um pouco de cuidado com esses dados, né? Sim. Uma coisa que a gente precisa lembrar, a população do Brasil cresceu e Sim. também uma coisa muito importante é que o sistema de notificação também melhorou. Então, se já é um problema o sistema de notificação nosso, de óbito, imagine como era anos anteriores. Então, a gente precisa lembrar disso. Mas é muito importante a gente se voltar bastante para esse problema que pode afetar os jovens e que afeta bastante os jovens. Causas externas que incluem violência, inclui suicídio, acidente de trânsito, 70% dos jovens, a morte dos jovens é causada devido a essas causas externas. Sim. Então a gente precisa realmente focar muito nesse público. E o jovem, na realidade, ele é muito impulsivo. Então ele tem uma das características de algumas pessoas que acabam cometendo suicídio, que é a impulsividade. E não só isso, como também ainda existe uma imaturidade emocional. Então ele não consegue lidar tão bem com frustrações, como por exemplo, términos de relacionamento, notas baixas, ou não ser aceito no grupo também. Então vem todas aquelas questões de bullying, de não respeitar o próximo. Cada vez mais os jovens, eles se isolam quando estão em casa, né, nas redes, no computador. Então eles acabam não estabelecendo apoio dentro da família, e criando, né? uma realidade paralela também, né? Isso, que criando as uma redes realidade sociais criam, às vezes, uma realidade que é inexistente, né? Só tá ali na tela do computador e na cabeça de quem vê, né? Exatamente. E aí isso acaba sendo um grande problema, né? Então a gente precisa realmente focar nesses adolescentes, nesses jovens, adultos jovens também, que é de 15 a 29 anos, porque realmente a gente precisa prevenir nessas pessoas e ficar atento a sinais e sintomas que, como o doutor Adriano falou, né, sinais e sintomas que podem levar uma pessoa a demonstrar que está com ideação suicida. Lembrar também que mais de 90%, mais de 95%, quase 100% das pessoas que tentaram suicídio se viu que tiveram transtornos mentais. E é justamente nessa fase de 15 a 29 anos que a maioria dos transtornos mentais eles aparecem. Aparecem em todas as idades, mas muito das doenças, os picos, são mais ou menos nessas idades. Então, lembrar também disso, né, que o jovem também aumento muito grande de abuso de substâncias, cada vez maior. Então, está muito relacionado, né? Depressão, o abuso de substâncias e outras doenças. Entendi. Então, hoje a gente está falando sobre o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Se esse assunto te interessa, quer entender mais como lidar com isso, tudo tem isso na família ou não, é preciso estar atento a quem está perto de você. Fica aqui com a gente que a gente já volta. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a campanha Setembro Amarelo, hoje no nosso último bloco, com a presença das psiquiatras Adriane Caldas e Patrícia Cavalcante, membros da Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria e atuam no Hospital Onofre Lopes. Eu vou botar essa pergunta para as duas, porque sem dúvida foram assuntos que são assuntos em pauta ainda, né? Que recentemente uma série de TV chamada 13 Reasons Why, né, e o jogo Baleia Azul levaram discussões, né, na mídia em geral. Como a ficção pode influenciar, né, positivo ou negativamente jovens. Até o assunto Baleia Azul foi menos falado ultimamente, mas foi levantada a questão numa novela agora recentemente, como se livrar do assunto, tudo mais, como é que um jovem realmente passou por aquilo. O que é que vocês ouviram falar sobre isso tudo? Assim, os dois programas, não só os dois programas, você até comentou numa das suas falas iniciais, sim, a questão no trem, né, que apita uma sirene, né, alguma coisa. Uma espécie de lenda urbana, né? Isso, exatamente. Então, assim, o que a gente sabe, existe o efeito Werder, que ele mostra, o efeito Werder, ele vem de um clássico, um livro bem conhecido, sim, do Goethe, que fala dos sofrimentos do jovem Werder. Que aí ele fala, no livro, no final, ele se suicida. E isso provocou uma série, após esse livro, uma série de pessoas, de jovens que cometeram suicídio. Sim. Então, isso acabou levantando um medo
foram feitos estudos em cima disso e vendo que existe algumas pessoas que se identificam com o personagem, eles podem acabar cometendo suicídio, inclusive da mesma forma. Em vários locais do mundo tiveram várias situações em que isso foi visto novamente, né? Um caso específico de algum programa de televisão ou uma notícia de jornal mostrando o suicídio em determinado local e provocando mortes relacionadas àquele ambiente. Então, um aumento, né? Um aumento, exatamente. E quando se fala, por exemplo, da série, quer queira, quer não, a forma como se foi colocado, porque se mostrou a forma que se tentou o suicídio. Isso acaba sendo preocupante. Tiveram vários pontos positivos no programa, né, na série. Mas também se tem que ter cuidado como se é passado o suicídio para as pessoas que estão assistindo. Aquela ideia, né? Exato, porque pessoas que olham e que acabam se identificando, elas podem acabar fazendo a mesma situação. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né, Adriane? Mas ver assim também o lado positivo da série, né? De mostrar as causas para o suicídio, né? Para que as pessoas fiquem mais alertas a isso. A questão do bullying, né? Na escola, que isso é muito frequente. O adolescente, ele é muito impulsivo, né? Ele não tem maturidade cerebral para controlar as suas emoções. Então, ele tem uma chance maior de cometer o ato. Então, foi muito importante, assim, nesse sentido, né? De trazer à tona uma discussão sobre o bullying, que a gente sabe que ainda é muito deficiente nas escolas e que causa um prejuízo, um sofrimento muito grande nas crianças e nos adolescentes e que muitas vezes traz repercussões na vida adulta desse indivíduo. Uma situação que eu vi na série, a única coisa que eu achei meio que contraditória, que acompanhei a série, é que realmente no dia a dia da Rena, que é a protagonista, ela se mostra uma pessoa tranquila, ela vive sociedade normalmente, o que a gente sabe que acontece, né? Ela não tem uma mudança de comportamento. O que não foi mostrado na série eram os momentos dela. O momento em que ela chorava, o momento em que ela sofria. Talvez tenha a ver também com a personalidade dela, né? Pessoas mais introvertidas guardam mais seus sentimentos, né? E aí não querem, às vezes, assim, não querem demonstrar a sua fragilidade como uma forma de defesa, não querem mostrar o seu sofrimento para outras pessoas. Então, a gente também tem que ter cuidado com isso, né? Mas o mais importante é realmente ver as mudanças de comportamento, né? Perceber. E uma coisa que é muito importante é você estar disponível para poder ouvir essa pessoa, né? Porque hoje as relações afetivas estão muito distantes, superficiais, né? São muito superficiais, até com essa globalização, com essa questão da tecnologia. Tem milhões de amigos, né? Na rua você encontra a pessoa nem fala com você, né? E as pessoas não estão mais dispostas a ouvir o outro, né? E tem medo, né? De ouvir também. Se essa pessoa falar alguma coisa, como é que vai ser? Eu não tenho preparo para lidar com essa situação. Mas se puder ouvir mais, né, do que julgar, já está ajudando demais. E procurar encaminhar essa pessoa para um tratamento, né? E isso é que faz evitar o suicídio, né? Isso é muito importante para evitar a prevenção do suicídio. Às vezes eu vejo... É mais sério do que se imagina. Né? Às vezes eu vejo dos pais, por exemplo, um processo de negação muito grande. Então, o filho, por exemplo, chega e diz que está passando por alguma dificuldade e aí ele não quer sentir, inconscientemente, ele não quer sentir que o filho está passando por aquilo, porque para ele é um sofrimento muito grande e acaba dizendo, não, menino, isso é besteira, deixa pra lá. Então, acaba inibindo também o jovem, né? Então, se tem que ter muito cuidado com relação a isso. Tem uma se o jovem, exatamente. Né? E se ele procurou falar alguma coisa, é porque está precisando de ajuda, né? Dúvida. Principalmente jovens, né? Que quase não têm essa abertura com os pais, às vezes não querem falar com os pais, falam com amigos, com tudo, mas não querem se abrir com os pais diretamente, né? Isso é bastante complicado. Uma coisa assim que eu percebo muito na prática também, né? É essa dificuldade de procurar o profissional especializado que é o psiquiatra. Porque a gente sabe que tem um estigma, né, na psiquiatria, de que psiquiatra não cuida de ansiedade, de depressão, de outras... Vulgarmente falando, é médico de doido. O médico da loucura. Da loucura. Né? Então tem um preconceito muito grande. E isso acaba prejudicando muito, né? Atrasando muito o tratamento. Então é importante a gente desmistificar isso, né? Tem algum problema, muitas vezes eles vão para outros profissionais de outras áreas, né? Cerca de 80% das pessoas que se suicidaram, eles procuraram
médicos no mês anterior ao suicídio, procuraram médicos de outra área, que não era psiquiatria, né? Então, se ele tivesse procurado psiquiatria, tivesse tido um atendimento adequado, né, talvez tivesse evitado o suicídio, né? Muito provavelmente evitaria o suicídio. Então, é isso que a gente tem que colocar. É assim, não ter esse receio de procurar ajuda de um profissional especializado, que no caso desses transtornos é o psiquiatra o mais indicado. Sem dúvida. E para a gente finalizar, né, o programa de hoje, já está se encaminhando para o final, vocês que estão aqui no programa agora, e tem alguém em casa passando por essa situação, o que é que vocês diriam para essas pessoas que estão ali percebendo exatamente aquilo que vocês disseram, da mudança de comportamento, tudo mais, né? O que fazer para cuidar melhor da saúde mental, da sua própria saúde mental, e também para quem está enxergando alguém que está passando por esse problema? O que é que vocês indicariam? Nós temos fatores protetores, né, para o suicídio. E esses fatores incluem melhorias da qualidade de vida. Então, exercícios físicos. É importante também se ter um bom suporte familiar, um bom suporte, uma boa rede social. Outras situações que são extremamente importantes, que são preventivas de tentativa de suicídio, a família, são os amigos. As crenças. As crenças, a religiosidade é muito importante também. Agora, lembrar, se você pediu o que deveria dizer para uma pessoa que está sentindo isso, né? Procure ajuda. Então, avise alguém. E essa pessoa que escutou, ela nem veja isso, nem negue isso, né? E, ao mesmo tempo, ela não deixe de contar para outra pessoa, uma pessoa responsável. Então, se um jovem diz para o outro, não vou dizer, porque ele confidencializou a mim, certo? Mas ele pediu, na realidade, nesse momento, ele pediu ajuda. A pessoa que pensa em suicídio tem muito comportamento de ambivalência. Então, ao mesmo tempo que ele quer acabar com o sofrimento, ele também não quer morrer. Então, ele pede ajuda. Existe um grande mito que é relacionado a quem fala que quer se suicidar, porque na realidade não vai se suicidar. Isso é um grande mito. Vai lá e resolve, né? Exatamente, isso é um grande mito, né? Então, inclusive, ter tentado suicídio antes é um grande fator de risco para o suicídio, para tentar novamente, né? Então, falou para alguém, a outra pessoa escute e procure um profissional adequado, profissional de saúde, que o ideal seria o da saúde mental, né? O psiquiatra, o psicólogo, tá? Tá, doutora Ariane e doutora Patrícia, muito obrigada pela presença das duas. Infelizmente, o tempo da gente estourou para falar sobre um assunto tão amplo, né? Que todo mundo merece entender um pouco mais, porque a gente está falando da vida. E obrigada. Se você de casa quiser mais informações sobre o nosso Diálogo Plural, sobre esse assunto de hoje, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, o @SintestRN, no nosso site, www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. A você um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.